Então, bom dia oficialmente. Hoje é um dia especial aqui no nosso Festival de Carreira. Vamos estar com nossas dicas práticas, orientações especiais das nossas novas diretoras. E eu gosto muito de apresentar as nossas novas diretoras e trazer aí essas orientações. Quem está chegando agora, já coloca lá no grupo que começamos em especial porque elas foram as nossas mais recentes consultoras que desenvolveram o processo de liderança, que aproveitaram muito esse grupo Festival de Carreira. Quero sempre parabenizar a Sônia, a Elis, que sempre foram muito dedicadas, presentes nas aulas, e eu já dou esse primeiro recado para vocês: estarmos nas aulas, acompanharmos o processo, estarmos juntas no desenvolvimento aí da turma que está se formando, que está caminhando, faz parte do nosso progresso, né? E com certeza elas estão muito mais próximas de vocês, de onde vocês querem chegar. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é que elas possam aí trazer, né, com essas questões que eu aqui estou formulando com elas, um material prático, material de orientação para que vocês também possam trilhar esse caminho, né? Às vezes vocês olham para mim como diretora nacional e acham que eu estou muito distante, mas olha, 17 anos foi logo ali. Ontem a gente fez um movimento, né, junto com as diretoras nacionais, dos carros cor-de-rosa, e foi muito interessante, né, a gente lembrar daquele processo. Eu lembro quando chegou o meu primeiro carro, no ano de 2009, aquele frio na barriga, né, e hoje já se tornou uma coisa tão comum que às vezes a gente até esquece, né, de lembrar, de valorizar. E o diretorado é a mesma coisa, né? A gente estava ali trabalhando como consultora até conquistar o diretorado. E depois que a gente conquista, fala, opa, qual é o próximo passo, né? E é assim que hoje a gente vai trilhar essa dinâmica. Vocês também podem colocar no chat, se vocês tiverem questões, eu vou aqui dando assistência, lendo aqui para elas. E eu vou começar, né, pedindo para a Sônia, nossa querida Sônia Ramalho, que eu carinhosamente chamo de Soninha, que ela é minha filhinha aqui, eu posso chamá-la de Soninha, que conte um pouquinho, né, do movimento dela, um pouquinho da história dela, mas que fale aqui para nós o que foi que a motivou, né, realmente a acreditar que esse diretorado era possível. É com você, Soninha. Abra o microfone. Isso. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Então, deixa eu me apresentar primeiramente. Eu me chamo Sônia Ramalho, eu tenho 57 anos e estou na Mary Kay há 11 anos. Conheci a Mary Kay através de uma consultora de beleza em 2014 e desde que eu entrei para a empresa, eu sempre tive esse sonho de me tornar uma diretora de vendas. Já fui uma diretora em 2020, né? Porém, no meio da pandemia, não me perguntem como, mas o negócio surgiu e explodiu. Porém, devido à questão da mentalidade, falta de fé, eu falo que não é falta de fé em Deus, é falta de fé no nosso poder, na nossa capacidade, eu acabei não consegui manter o diretorado. Coloquei carta várias vezes, mas não consegui. E aí, esse ano, eu decidi colocar mais uma vez. Porque a gente vai. Eu entendo que conforme a gente vai ficando mais madura, é, vai entendendo melhor o processo, a gente quer algo novo para a nossa vida, né? Aí eu decidi colocar minha carta. Foi fácil? Não é fácil, porque o nosso negócio ele envolve relacionamento e você precisa ter um bom relacionamento com as meninas, né, as consultoras, suas parceiras que vão estar junto com você. A parceria é praticamente a chave do negócio, né? E, e aí a Isa me pergunta, né, o que me motivou?
a vontade de mudança e a transformação que eu tive realmente depois que eu conheci Mary Kay. Porque eu trabalhei durante 27 anos no mesmo hospital, eu sou enfermeira formada e eu não tinha o hábito de olhar no espelho. Eu olhava para pentear um cabelo, para passar um batom, nada mais além disso. E eu digo que Mary Kay é um veículo. Nós temos que ensinar nossas clientes a olharem no espelho. A partir do momento que elas olham no espelho, elas conseguem enxergar uma transformação dentro delas. E é isso. Maravilha! E a gente vai entendendo assim, né, como que diversas personalidades, diversas histórias podem caminhar para o mesmo objetivo. Se eu pudesse dizer a vocês uma coisa que eu sou apaixonada na Mary Kay, é justamente isso, é ver diversas pessoas, mulheres e homens, caminharem, trilharem as suas jornadas cada um com a sua história, cada um vindo de uma área, cada uma com uma personalidade. Então, isso para mim é não só um privilégio e algo que me permite ter uma carreira que nunca é monótona, sempre tem algo a aprender, sempre estou aí desenvolvendo pessoas, sempre aprendo com elas, né? E Soninha certamente é um exemplo para nós de tudo isso. E agora eu quero que vocês conheçam a Elisângela Cardoso, que muito carinhosamente eu chamo de Elis também, minha querida Diri lá de Limeira. Que bom que a nossa conexão, né, está aqui e a gente consegue hoje abraçar tudo isso. E eu queria pedir, né, para a Elis também contar um pouquinho rapidinho da história dela e falasse algumas dicas de algo que ela tem bastante, né? Que eu falo, a Elisa é uma pessoa muito disciplinada, que tem uma rotina organizada, e eu queria que ela contasse um pouquinho como era que ela organizava a rotina dela quando ela estava como vocês, nessa fase, né, de caminhar, de estar buscando o diretorado, que aí é uma rotina bastante focada, né, para justamente ajudar vocês que estão aí conciliando nesse momento, tanto a vida pessoal como o trabalho. Conta aí para nós, Elis. Bom dia, tudo bem? Eu sou Elisângela Cardoso, sou aqui de Limeira, da unidade da Débora Voit. É, a- eu sou, ao contrário da Soninha, eu entrei na Mary Kay realmente para ganhar dinheiro, gente. E eu não queria a carreira. Então a Débora, ela sempre falava comigo, vamos para ser diretora e para fazer isso, isso, isso. Eu não queria. Então eu estou há 5 anos. Eu trabalhei um ano com o cadastro da minha filha porque eu achava que quem tinha o nome sujo tinha que não poderia entrar. Bom, eu busquei uma pessoa para me cadastrar na Mary Kay. E assim eu fui. Entrei na pandemia e aprendi a trabalhar bastante no online, porque na pandemia a gente precisou, né, trabalhar bastante no online. Então, assim, eu fui trabalhando com Mary Kay e outras marcas e fui sentindo que a Mary Kay era a empresa ideal para mim. E na lucratividade e eu fui me encontrando ao realizar alguns sonhos de mulheres, ver a transformação das mulheres, que era o que eu buscava naquele momento da minha vida. Então, eu não liguei um pouco, eu não queria a carreira naquele momento. O que mudou para mim? O que foi a minha chave? Sim, eu estava há algum tempo no festival aqui de carreiras, nesse grupo, o ano passado. Depois eu saí, me tiraram, aí eu entrei novamente e foi o seminário esse ano. Eu estive novamente, né, no seminário. Desde então eu venho sendo coach de venda. Então, o que eu faço muito, o que eu consigo fazer na minha rotina é deixar a minha agenda sempre cheia, para que eu consiga ter os meus atendimentos, todos os dias ter os meus atendimentos. Quando eu cheguei no seminário esse ano, eu vi várias coisas diferentes dos outros anos.
E aí, de lá no carro, eu disse para Débora e para Helenice: esse ano eu vou ser diretora. Então, nós fomos em janeiro. Em fevereiro, no final de fevereiro, eu fiz ali, resgatei um cadastro que eu não estava nem ligando para ela, porque ela me achou. E aí resgatei, fiz o outro cadastro e em março eu comecei. Então, eu coloquei na minha mente o seguinte: se eu conseguia organizar tão bem a minha agenda e fazer as minhas vendas de pele, a minha apresentação e vender todos os dias ter aquela meta de venda e fazer as minhas vendas de acordo com o que eu queria, por que eu não iria conseguir vender a oportunidade? Porque eu não estava apresentando a oportunidade para as pessoas, eu não estava vendendo, eu não queria, porque eu não tinha uma experiência boa com equipes de lá atrás, tá? Na minha vida, numa outra. Então, eu não queria isso para minha vida naquele momento. E esse ano eu mudei. Então, em março, eu comecei os meus cadastros, abril eu fiz, fechei a minha pontuação, assim, em abril, e assim foi, e eu corri. Quando foi em abril, a Isa falou comigo, faltava ainda 10 consultoras para fechar. Eu falei: olha, não vai dar, não vai dar. Ela falou: vai dar. Ah, vai. Vai dar, porque você vai fazer o que você faz todo. Aí deu um puxãozinho de orelha, né? E falou assim: você vai fazer e você vai parar de ser. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu gosto das coisas no mínimos detalhes, eu gosto de. Perfeccionista. Isso, perfeccionista. Ela falou: para de querer ser perfeccionista, para de querer que seja tudo perfeito. Realmente, gente, eu vou fazer um atendimento, eu gosto que seja perfeito, eu gosto do. Só que eu não chegava, né, até o final, que era oferecer oportunidade, porque eu não queria. E hoje eu faço isso. Então, como foi que eu fiz? Claro que eu não queria perder também as minhas vendas. A gente não quer perder as vendas, né? Você quer vender e ainda eu precisava cadastrar. Quando ela me disse isso, ela falou: você precisa de volume. Eu falei: com essas pessoas que eu cadastrei não vai dar. Ela falou: é volume, 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 volume. Claro que a gente teve uma oportunidade incrível que a Mary Kay nos deu de vender o cadastro por R$ 53,90, um lacretrato. E assim eu fiz. Por quê? Porque eu não queria vender os R$ 53,90. Eu queria já que a pessoa já entrasse sabendo que ela ia vender, quanto ela ia ganhar. Então eu virei essa chave e assim eu fechei o meu número de pessoas. Então eu faço isso todos os dias, frequentemente, e sou menos perfeccionista agora. Que bom, olha, vocês anotaria essa dica de primeira linha, tá? E por que que eu puxo essas orelhinhas de vocês quando vocês são muito perfeccionistas? É lógico que é maravilhoso quando dá tudo certo, tudo perfeito, mas lidar com pessoas, gente, vai passar longe, longe da perfeição. E o feito é melhor que perfeito, isso em todas as áreas. Eu não sei se tem algum dentista aqui, mas eu brinco que muito perfeccionista precisa ser talvez um dentista, um neurocirurgião que está ali milimetricamente tendo aquela missão, mas com certeza antes eles já fizeram muitas coisas. Mas nós estamos numa área que é lidar com o público, e um público muito variado. E muitas vezes, e aí a Elis falou uma coisa antes também que é muito importante, que ela se libertou de algumas crenças limitantes. Porque o que que a crença limitante faz? Ela traz as nossas experiências antigas, de qualquer área da nossa vida, ou até mesmo dos nossos relacionamentos pessoais, e nunca são dos que deram certo. Não existe crença limitante que você diga: olha, eu tenho uma crença limitante, altamente positiva, de algo que deu muito certo na minha vida. Não. A gente traz, todos nós, inclusive eu, tenho várias crenças limitantes que tenho que trabalhar até hoje, de coisas antigas que não deram certo. Então a gente precisa se libertar e trazer isso para o nosso negócio. E mais um detalhe que ela falou que vocês precisam entender. No momento em que eu penso na carreira também como um produto
que eu vendo, né? E muitas de vocês aí são maravilhosas nas vendas dos produtos e falam, ai, mas eu não sei vender a carreira, Isa, né? Eu não estou bem na carreira. Por quê? Porque não está vendendo a carreira. Ou está se prendendo, né? Está se prendendo em pequenos detalhes, aborrecimento. Ai, às vezes eu não gostei muito do que a Nacional falou, do que fulana falou, e se prende em pequenas coisas. Então, vocês estão aqui conosco justamente para amadurecer a liderança, né? E aí, a Soninha é um exemplo nesse processo de amadurecimento. E como ela disse que teve alguns desafios, né, anteriores que a gente acompanhou, eu quero perguntar a ela aonde foi aquele ponto de acerto que você diz assim, agora vai. Na hora que eu falo assim, olha, o meu maior acerto na formação da minha equipe. O que você diria, Soninha, das suas atitudes também que fizeram a diferença? Então, eu estava até lendo aqui a pergunta que você mandou. Foi primordial a parceria com algumas consultoras para poder eu conseguir fechar, como eu disse, né? E aí eles falou, se nós não temos pessoas, fica difícil você caminhar. Você caminha sozinho, mas é muito mais árduo. Quando você caminha com pessoas, o caminho ele se torna um pouco mais fácil. Então, primordial foi isso, a parceria que eu fiz com algumas consultoras, delas trazerem também pessoas para o negócio e acreditar, né, na minha capacidade. Como eu falei antes, a gente tem fé em Deus, mas se a gente não tiver fé que a gente é capaz de fazer algo, a gente não faz. Então, como sempre a Isa fala, é controlar a nossa mente, não permitir que pensamentos, né, externos, que as pessoas que elas não conseguem ter a sua visão, te bloqueiem. Então, é a parceria e você acreditar em você para você fazer a diferença. E na última semana, foi na última semana, até a Isa sabe, ela acompanhou. Eu tenho um neto de 4 meses, ele ficou na UTI, ficou até entubado. Mas assim, eu acho que eu estava tão confiante que ele ia ficar bem, que isso não me abalou. Se fosse em outras épocas, a Isa me conhece, eu ia estar, ó vida, ó céus, ó mar, as coisas não vão acontecer. E até eu me surpreendi com essa questão de ter um bebê dentro de uma UTI, uma filha internada junto. Foi bem assim difícil, mas eu consegui. E isso me fez assim, testou a minha fé. A realidade é essa. E as pessoas falam, né, que na adversidade que você testa a sua fé e você vê o quanto você é capaz de fazer uma, duas, três coisas. É isso, né, Soninha? E aí você trouxe para nós agora um exemplo de resiliência e aquele amadurecimento que eu falei para vocês antes, que a Soninha mostrou muito, né? Foi realmente algo muito desafiador, né? Ninguém estava esperando e nós ficamos todos muito preocupados. E ela desenvolveu o que é um ponto fundamental na resiliência, é você substituir, né, aquela preocupação. Na verdade, ela estava com o neto na UTI, mas ela estava fechando o diretorado e ela pensou, eu preciso fechar o diretorado pelo meu neto, né? Então, não é que não preocupava, mas uma coisa que a Soninha fez muito bem, ela aproveitou aquele momento, né? Porque se naquele momento que ela estava ali, ela parasse tudo, ela poderia perder o quê? O momento em que aquelas pessoas estavam engajadas. E isso é importante que vocês entendam. Cada um de vocês hoje talvez já tenha 3, 4 consultoras, e a gente sabe que cada uma tem um momento, né? Às vezes a gente tem a consultora que foi importante na qualificação. Quem não viveu isso vai viver ainda, né? Quando vocês estiverem na época do carro rosa, talvez vocês tenham assim, a consultora que foi maravilhosa para vocês na época do carro rosa. E talvez depois do carro ela até desista. Eu lembro que eu tive uma consultora que ela fez 2.000 pontos na época do carro rosa e até tinha um mimo para ela, ela nunca veio buscar. Ela subiu, mudou de cidade, mudou de país, né? Foi até uma aluna minha.
E aí você fala, meu Deus, em vez de eu chorar por aqui, a consultora desistiu. Eu falei, não, muito obrigado, Senhor, porque ela foi fundamental na época do meu carro rosa. Então vocês têm que entender esse processo e, como a Soninha falou, aproveitar aquele momento. Às vezes tem um desafio para lhe testar, tá bom? Elise, eu queria saber de você duas coisas, né? Se você tinha alguma estratégia específica que lhe ajudava a acompanhar a equipe, né? Nessa fase que vocês estão, como futuras diretoras, diretora em qualificação, vocês ainda estão na unidade da DIRI e a DIRI acaba ajudando vocês. Mas é lógico que vocês que já têm consultora têm que estar ali de olho e tal. Elas na qualificação têm que estar muito de olho, né? E se teve alguma ação geradora de ganho que você mais usou, que você fala, nossa, essa ação deu muito certo comigo. O que que você conta aí para nós? Sim, o que eu fiz foi, primeiro eu montei uma lista de transmissão para que eu tivesse um contato, assim, as coisas mais importantes que tinha lá no grupo, porque eu vi que tinha algumas que não olhava grupo, até hoje, né, gente? Sempre vai ter aquela que não olha grupo, não acompanha, a gente precisa entender isso, cada uma tem o seu momento. E aí, a coisa mais importante, não todos os dias, mas duas, três vezes, assim, eu mandava para elas no mês, mas cada uma eu chamava e me coloquei à disposição para ir a campo com elas, e não elas virem comigo. Então, o que que aconteceu? O que me ajudou nessa pontuação? Eu tive aí aquelas que sim, que tiveram que entenderam que se elas fizessem aquilo que eu fiz nelas, a sessão de beleza e aquela sessão bem feita, elas iam ter um ticket médio maior. Então, aquelas que se deixaram ser capacitadas por mim, que eu fui a campo, fui até elas convidaram amigas e fizemos sessão. E assim foi. Então, fizeram 2.900 pontos, 2.000 pontos, e assim foi indo, porque a sessão de beleza é o que o ticket médio delas vai aumentar, é mais alto, né, gente? A pele, produto no rosto é produto vendido. Então, eu procurei passar para elas o que eu tinha, o que eu fui conquistando nesses anos. Então, até hoje, eu me coloco sempre à disposição, eu acompanho, eu ensinei a fazer grupo, ensinei a fazer lista de transmissão, estou sempre montando, ajudando a montar o pedido, mas eu estou no campo. Eu vou até a casa da consultora, eu faço junto com ela a sessão de beleza. Claro que quando eu faço duas vezes, agora já tem umas que estão caminhando sozinha. E tem outras que você tem que ficar ali. Ela faz bem feito, mas você tem que estar ali no pé. E é a que vai lhe ajudar na pontuação, que vai lhe ajudar dentro do mês a seu ticket médio aumentar. É isso que eu fiz de diferente. Eu fui a campo, que inclusive é o que a Mary Kay sempre pede para gente, né? Vai a campo com a consultora. Eu não convidei ela para vir junto comigo nas minhas clientes, nos meus atendimentos pessoais. Eu estimulei elas a convidarem pessoas, expliquei como funciona e fiz a sessão com elas. Levei todas demonstração, elas não têm demonstração. Que consultora nova que tem demonstração? Não tem, gente. Então a gente precisa levar as nossas e ajudá-las, tá? Com toda a demonstração, fragrâncias, para que elas entendem que lá no futuro é daquela maneira que elas vão ganhar o dinheiro, entende? E aí eu tenho também aquelas que é aquelas de catálogo, que é aquelas e que faz bem feito também, que trabalham o dia todo, que não conseguem fazer a sessão, mas que eu ajudo também de uma outra forma, da forma online. É assim que eu tenho feito. E é isso, né, gente? Na verdade, é a gente entender cada uma o processo da sua equipe, né? Então, quando vocês conhecem como está desenvolvendo a equipe, vai ficando mais fácil. Agora, um ponto que é importante, como a Elis falou, ela foi com a turma, né? Ela foi conhecendo essa turma, mas às vezes vocês têm uma turma
que quando você está lá fazendo, você convida, ela vai. Então, se você tem essa turma que é também possível de ir com você, a depender se está próxima do seu bairro, da sua cidade, enfim, também faz. Então, observem que tem duas formas maravilhosas. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu acho que eu já era uma diretora nova ali, e eu fui fazer uma sessão e levei duas consultoras comigo. E eu aprendi uma coisa com o livro, né, da senhora Mary Kay, que recomendo, se vocês não leram este livro, Milagres que Acontecem, precisam ler. E no carro eu fui dizendo para as meninas, eu falo, assim como eu aprendi com a Mary Kay, olha, eu desejo que essa sessão minha seja maravilhosa e que vocês aprendam muito. Mas também, se for ruim, vai ser bom para vocês também aprenderem que nem sempre dá tudo certo e que mesmo eu, que já estou aqui mais avançada que vocês, né? Acontece e de qualquer forma eu vou estar ensinando vocês. E realmente foi ruim a minha sessão. Eu não vendi nada, mas eu fiz com todo o amor, com tudo que tinha direito, e foi maravilhoso, porque apesar de não ter vendido, eu treinei aquelas duas. Então, vocês imaginem, se eu não tivesse levado as duas, aí realmente ia ser um trabalho perdido. Então, sempre que possível, estejam acompanhadas, tá certo? E como a gente já falou em resiliência, estamos aqui chegando já, faltando aí mais 10 minutinhos, até coloquei aí no grupo, se vocês tiverem perguntas, podem já colocar para eu fazer. Soninha já falou, né? De resiliência, que não permitiu que ela desistisse, isso é algo muito importante. E eu queria perguntar a ela qual é o hábito diário que ela vem, né, desenvolvendo e que ela considera indispensável para construir esta liderança. Afinal, elas são diretoras novas e elas continuam em qualificação. Que hábito, Soninha, você desenvolveu e que hábito continua desenvolvendo nesse processo? Então, Isa, na realidade já é como é que eu vou falar? Você tem que falar com pessoas diariamente, né? Falar da oportunidade. É fácil? Não é fácil, porque a gente tem, como diz, né? Você tem 10 não para ter um sim. Então, é essa questão de você falar com várias pessoas. É, porque eu acredito que no relacionamento você vai se moldando, você vai se lapidando e você vai se conhecendo também, né? E o fundamental é isso, é falar com pessoas, oferecer oportunidade, trazer elas, né, para você, é, mostrar que é fácil fazer, né? Que não é difícil você fazer uma demonstração, você falar de um produto. Mas o básico é isso, é falar com pessoas diariamente. E nesse falar com pessoas, gente, o que que eu poderia adicionar aí para vocês? Fale com as pessoas intencionalmente, tá? Por trás de todo o contato que a gente vai desenvolvendo, a gente precisa ter uma intenção, né? Às vezes a gente vai numa festa de aniversário, tá lá com a família, né? Tá lá convivendo com pessoas, né? Eu brinco com a minha família baiana. Ali eu não estou intencional, eu estou porque ocorrer, né? Eu estou numa festa de família, estou ali. Mas quando eu estou falando com pessoas no meu negócio, eu preciso ser intencional, inclusive na minha abordagem fria, né? Então, vocês que estão aí desenvolvendo carreira, a abordagem fria precisa ser uma rotina constante na vida de vocês. Por quê? Porque é onde vocês vão encontrar pessoas novas, né? Então, fui num laboratório, tô lá com a moça lá tirando o meu sangue, eu tô ali pensando, olha, depois que ela terminar aqui, eu vou agradecer a gentileza e vou dizer, nossa, você foi tão gentil, né? Pode ter doído o que fosse o meu braço. Falei, "Ah, é tão difícil minha veia, mas você pegou com tanta delicadeza que eu quero lhe dar um presente, né? Eu sou consultora de beleza da Mary Kay e vou lhe deixar aqui o meu cartão, vou pegar o seu contato e num dia de folga que você tiver, eu vou agendar com você para eu lhe presentear com uma aula de cuidados faciais, né? Então, ali você fala assim, nossa, mas você estava ali.
No laboratório, sim, porque eu vou intencional nos meus contatos, né? E aonde for, se eu estou no Uber, eu vou ali conversando, falando, nossa, eu vejo você. Quantas pessoas do dia você, aqui no Uber, ao final do dia você encontrou? Mais de 20, né? Ela fala, às vezes mais de 20, mais de 30, depender se entram 3, 4 pessoas no carro. Eu falei, olha. Eu trabalho como consultora de beleza Mary Kay. É uma atividade que dá para a gente fazer juntas, né? E com outra atividade. O que você acha, né? Vamos bater um papo depois daqui. Eu vou pegar seu contato, porque eu penso que se você também for uma consultora, você vai se desenvolver ainda mais. E ali vocês vão. Então, sejam intencionais nesses contatos, né? Como a Soninha disse, você precisa falar com pessoas todos os dias, mas não é oi, bom dia, boa tarde, é sendo intencional. E nós vamos aqui para a nossa última perguntinha para eu já ler a de vocês, que eu quero saber de Elis. Ela já falou da disciplinada, né? Que ela era disciplinada. Então, essa disciplina lhe ajuda nessa consistência, tá? Quero que ela responda isso, se ajuda ela a ser consistente. E assim, o que que você gostaria que alguém tivesse lhe dito, que poderia ter lhe dito, lhe dado um start na hora que você estava ali formando o seu diretorado, como agora, como essa turma que está aqui em formação, o que você gostaria que tivessem lhe dito, além da sua constância e disciplina? Eu não entendi a pergunta. Que eu Quan- gostaria que É, alguém tivesse dito. Quando imagine você lá atrás começando seu diretorado, o que seria maravilhoso se eu tivesse dito para você naquele dia, o que eu não lhe disse. Vamos pensar uma coisa que eu não lhe Quando eu falei e que comecei, seria importante. quando eu comecei, que foi importante, para de ser perfeccionista. Não seja perfeccionista. Então, Não ó, vocês, queira que vocês já todo mundo gravaram fale. isso, né? Ó, inclusive tem uma pergunta da Vivi aqui para você que é sobre isso, então eu já vou falar, né? Que ela disse aqui, Liz, quando você falou que era perfeccionista e deixou de ser vendendo a oportunidade, você mencionou a venda do cadastro 53,90, né? E aí ela perguntou se você teve essa boa experiência. Eu já vou emendar, porque esse mês a Mary Kay amarrou esse kit um pouquinho mais, né? Foi até um privilégio para vocês fecharem a qualificação no mês passado. Esse mês, gente, o kit de 53,90 só está válido se faz ou qualifica, ou o pedido qualifica, ou o kit já ativa. E as meninas fizeram alguns de 53,90 e depois também qualificaram. Mas ela quer saber se você teve uma boa experiência de quem começou com o kit de 53,90 e depois ativou com loja online. Como é que foi para você isso? Não, não achei que foi bacana, porque teve muitas pessoas que se iniciaram com o kit de 53,90. Estou falando pelo meu perfeccionismo, tá, gente? Então, o que que eu tinha que fazer? Voltar. Então, os meus primeiros 15 dias eu corri e vendi o kit de 53,90. Perfeito. Todo mundo comprava, era o lápis retrato, tinha lá a loja online, ajudava a fazer lá a loja. Só que eu tinha que voltar para trás para que fazer ela se ativar. Então, isso que a Mary Kay fez agora, de amarrar, parece que para vocês vai ser ruim, mas não é. É a melhor coisa. Por quê? Porque vocês têm que fazer um retrabalho. Então, eu tinha que voltar para trás e fazer elas se ativarem, a impulsionar elas a pôr o pedido, a comprar. Dentro do mês ainda tinha, né, o combo para que elas se ativassem. Olha, vamos fazer a sessão, vamos isso. Então, era um retrabalho. E teve umas que não fez, gente. Infelizmente, tem algumas que não faz nada. Então, eu acho assim, pelo meu perfeccionista que eu tô mudando, quero muito que isso mude, tá? Valeu a pena o de 53,90? Sim, me ajudou me formei lá com o número de consultoras que eu tive, mas eu tenho algumas ainda que não fez nada, que ainda não se ativou, que não, e elas vão começar a cair. Falo com elas? Falo, mando, olha, vamos ativar, vamos fazer seu pedido, vamos. Mas tem aquelas que nem lê a sua mensagem.
Então, a minha experiência, eu acho assim, que vocês têm que aproveitar agora que a Mary Kay amarrou esse kit, abaixou o preço, tá sensacional. Mostre, faça a demonstração nela primeiro, mostre para ela. Ontem eu fiz isso. Mostrei para ela gostou, somei tudo lá, tudo, e eu já sabia que ela não iria comprar, então eu apresentei a oportunidade para ela e falei assim, olha, já que você, aí ela me disse, eu vendo lingerie, eu vendo isso, então tá, então olha, aproveita, porque você vai gastar 329, né, R$ 308, e olha quanto que vai ficar os seus produtos aqui se você comprar de mim, se você se cadastrar. Pronto, ela se cadastrou. Então isso é importante, só que você tem que sentir, né? Qual é o. Você não vai deixar de vender para que você também faça o cadastro, porque senão a vendas a gente cai, tá? As nossas vendas começam a cair. Então a gente precisa fazer um meio termo ali, tá bom? Então eu acho que nesse sentido que a Mary Kay fez agora, de amarrar, fazer a gente fazer o cadastro da pessoa já ativada já é um ponto melhor. E isso é verdade. A gente vai aprimorando e dando esses feedbacks, né? Mas é isso. Vocês não têm controle sobre tudo o que uma nova consultora vai fazer. Mas é claro, se você tem uma equipe que tem mais pessoas com um kit de 53,90, começando mais devagar, você tem que ter um volume maior e tem que continuar iniciando. E agora vocês vão se despedir. Cada uma tem 1 minuto, tá? E nesse processo aqui eu já vou até, as minhas estão elogiando, dando parabéns para vocês. E eu vou aproveitar a questão da Antônia aqui, vou deixar essa pergunta para vocês duas se despedirem e responderem isso aqui. Elas querem saber se você primeiro vende e depois apresenta a oportunidade, ou se tem aquelas que vocês já apresentam a oportunidade de cara. Então, Soninha, responda essa parte para as meninas e já dê aí a sua dica final, dica de ouro de despedida. Então, é como a Elis falou, vai depender muito do que a gente vai encontrar na hora que a gente senta com essa cliente, né? Eu conheço muitas pessoas que eu acho que elas têm um perfil perfeito para trabalhar com a Mary Kay, mas não quer, prefere comprar. Tem outras que não, que aceita a questão de fazer o cadastro, né, e se tornar uma consultora e ter uma renda extra. Eu acho que vai muito de perfil para perfil, conforme a Elis falou. E eu desejo, né, para essas meninas muita fé em si, não em Deus, mas fé em si, confiar, né, e não desistir, porque quando a gente desiste de um sonho, fica difícil a gente resgatar esse sonho de novo. E há muitos anos, um psicólogo falou para mim, isso há quase uns 35 anos atrás. Ele falou: jamais desista dos sonhos sem realizá-los. Então a gente tem que realizar os nossos sonhos. Isso aí, obrigada, Soninha. E terminando a dica de ouro da Elis. Bom, eu sempre falo que é para sempre se capacitar. Se capacitem, capacite, assista, reassista. Eu nunca faltei eu acho que eu nunca estive, eu sempre estive presente em todas as capacitações, em todas as aulas. Sempre tem algo que dá para você pegar. Anote aquilo, porque um dia você vai precisar. Então, não deixe de ouvir. Não dá para assistir? Coloca um fone no ouvido, ouça aquilo. E se está gravado, reassista, porque isso fez a diferença para mim. Porque eu aprendi dessa forma, eu tive que aprender. As nossas reuniões foi sempre no online, né? Então isso fez muita diferença para mim, na minha vida, em todos os sentidos. Gente, quando eu entrei para a Mary Kay, uma coisa importante, eu já disse isso em outra reunião, numa outra aula, quem me mandou para a Mary Kay, ela falou da psicóloga, foi uma psicóloga, tá? Então a Mary Kay, ela faz bem para a alma, ela faz bem para a mente. Então o que eu faço, Antônia, quando eu vou, eu vendo, eu falo se ela se ver fazendo essa oportunidade, falo da incrível oportunidade que a Mary Kay tem, mas o que eu mais friso é o que a Mary Kay faz para a gente, para a alma, para a nossa mente,
porque eu lembro muito do Clube do Livro, né, que eu sempre falo isso para Isa, que eu entrei, que me fez muito bem, e eu conto isso, e eu peço indicação, que se para ela não dá, e agora eu não saio sem as indicações para início. Antes eu nem ligava para isso. Agora eu quero 5 para mim fazer a sessão e 5 para mim fazer apresentar a oportunidade. Então isso é importante, que era uma coisa que eu não fazia. É Maravilha. Ó, isso. vou lançar aqui uma enquete. Se vocês fizerem a pedidos do grupo de vocês a volta ao Clube do Livro, eu vou voltar, porque foi assim maravilhoso. A Eli sempre fala isso. Eu amo, amo o Clube do Livro, mas o que aconteceu é que a gente fez bastante tempo e depois as pessoas entravam, muito poucas pessoas. Mas se essa turma aqui falar, bora, Isa, recomeçar o Clube do Livro, a gente vai começar, tá bom? Muito obrigada, Soninha e Elis, vocês foram maravilhosas. Vamos deixar gravado, mais tarde coloco o link para vocês. Vamos reassistir e vamos assim entender que eu acho que a dica final dessa aula para vocês, se elas podem, né? Cada uma com a sua história, cada uma com a sua característica, cada uma com sua personalidade, é lindo de ver que todas nós podemos, tá bom, meus amores? E vamos lá, hein? Terapia é autoconhecimento. Eu super recomendo e amo quando as terapeutas me ajudam nesse processo, tá bom? Um bom feriado para vocês. Um beijo no coração e vamos para cima falar com pessoas intencionalmente. Beijo, já tirei fotos por aqui de vocês, tá certo? Que nosso 8h42, passamos 2 minutinhos. Beijos no coração. Beijo.